Bom, o Cósmico começou por causa do processo de 21 dias que eu fiz, né, de Viver de Luz. Foi essa australiana, que se chama Yasmin, que veio aqui no Rio, no Brasil, né? E eu participei da organização dos cursos dela, né? E aí, quando eu conheci ela, eu já sabia que eu ia fazer esse processo. Foi assim, uma coisa que veio de dentro de mim. Claro que eu fugi durante 6 meses dessa história, e foi a época que eu mais comi na minha vida, foi justamente esses 6 meses que antecederam ao processo. Mas aí um dia lá eu falei, não, já comi o suficiente, e aí eu resolvi fazer. Não tenho intenção de parar de comer esse processo, isso é um efeito colateral do processo. Porque a intenção mesmo dele, o verdadeiro propósito, é você fazer uma conexão com o teu eu e com a tua missão, né? Então, você fica assim 21 dias durante esse processo, meio isolado, meditando, entrando mesmo para dentro de você e também fazendo esse... você não come durante esse período, né? Vocês fizeram uma espécie de retiro, é isso? Um grupo de pessoas? Não. Na Cada verdade, um na sua casa. Eu fiz aqui em casa mesmo, na minha casa. Meio que me isolei num dos quartos da casa, fiquei o máximo possível sozinha. Então, nos 7 primeiros dias você nem come e nem bebe nada. E aí depois nos outros 14 dias você já começa a colocar líquidos. E quando termina o processo, que tem toda uma história que você vive durante esse período, né, que é uma grande purificação, você passa a ter uma nova fonte de nutrição, que vem através da energia do teu eu superior. Não tem a ver com nada disso, nem olhar para o sol, como algumas pessoas falam, não tem nada a ver com nada disso, tem a ver mesmo com essa conexão. Quando você faz a conexão, a luz ou a energia começa a te alimentar, a te nutrir. E você não precisa de outra fonte. Então isso é um efeito colateral, quer dizer, você faz aquilo para se conectar. E ao se conectar, você passa a se alimentar com aquilo. E aí depois no final você decide se você quer voltar ou não a comer, porque o importante não é isso, o importante foi a conexão que você fez, e essa conexão foi feita, não acaba mais. A menos que você mesmo se desconecte. Mas assim, você pode se desconectar por vários motivos. E depois de um certo tempo, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem comer nada. Os primeiros 3 meses foram maravilhosos, porque a minha família não sabia de nada, só o meu marido. Depois que eles descobriram, aí a pressão foi muito grande, da minha mãe, dos meus irmãos, enfim, eles acharam que eu estava maluca, que eu estava doente, enfim, acharam tudo, né? Que você ia morrer, né? E aí, com a pressão deles, eu me desestabilizei e realmente eu cortei meu canal. E foi quando eu comecei a emagrecer, não antes. Nesses primeiros 3 meses que eu fiquei fazendo sem ninguém saber, estava normal. Totalmente normal. Até porque não tinha essas frases negativas para te alimentar negativamente. Exatamente. Então você vai morrer, você tem que comer, você está maluca, e queriam me internar, enfim. A pessoa foi grande. Então, aí eu decidi o seguinte, que eu só ia voltar a comer. Eu falei assim, eu vou voltar a comer. Eu vou voltar a comer porque eu não vou lutar com o mundo inteiro. Mas eu só vou voltar a comer quando eu quiser, e não quando eles quiserem. Então, eu comecei a meditar bastante, muito, para me reconectar, porque era óbvio que eu estava emagrecendo, porque eu não estava mais com aquela fonte de nutrição, eu não estava comendo, óbvio que eu tinha que emagrecer. Então, só voltei a comer quando eu voltei a engordar sem comer. Porque aquilo ali era uma coisa assim, eu tinha que fazer. Você tinha que se reconectar de novo primeiro, né? Era muito importante para mim, não só por isso, mas porque assim, eu estava organizando esse curso. E eu não faço nada sem testar. Então eu não poderia, dentro de mim, parar essa história e depois organizar o curso. Então eu teria realmente que viver aquela história até o fim. Aí quando eu percebi que eu estava voltando ao normal, sem comer, que eu tinha me reequilibrado, aí sim, aí eu voltei a comer para satisfazer a sociedade, né? Mas não
eu sei que a hora que eu quiser eu paro. Eu sei disso. Né? Mas durante esse período que eu comecei a fazer essas meditações todos os dias, para me reequilibrar, foi quando os símbolos começaram a chegar. E aí também foi bom porque eu percebi que a minha missão não tinha nada a ver com parar de comer, e sim com esse trabalho que eu estou fazendo desde essa época. Os símbolos estão chegando desde essa época. Eles chegavam como? Alice, em forma de psicografia? Você sonhava? Como é que... Não, é como se eu visse ele dentro da minha cabeça. O símbolo nunca vem sozinho, ele vem com outras informações. Vem com toda uma informação a respeito daquele símbolo, para que ele serve, é isso? Ele vem com um nome, por exemplo, assim, o símbolo do amor. Vem o símbolo e vem o nome. Então você já sabe mais ou menos para que ele serve. Vem um ponto do corpo que ele está associado. E vem também os outros pontos, porque como esses símbolos eles formam uma rede. Vem os outros pontos da rede, aonde ele também está conectado. Como se fosse uma rede dos canais de acupuntura que a gente tem no corpo, só que em outra dimensão. Né? Essa rede que eu estou falando, ela é assim. Eu vi ela numa das minhas primeiras meditações. Ai, deve ser uma coisa linda. Na verdade, a parte de dentro do nosso corpo de luz. Do nosso corpo de luz de consciência. Num outro plano, num outro corpo nosso, nos outros corpos que nós temos, a gente chama de corpos superiores, existisse uma rede de cristais. Cada cristal é um nó da rede e ele está conectado a 9 outros cristais. Então, quando eu vi, foi assim, parecia uma mandala de cristais numa outra dimensão. É uma coisa assim, que eu fiquei... Nós somos uma joia, né? Joia. Eu só vi uma vez, sabe? Mas nunca mais esqueci. Eu vi. Ai, Alice, você tem que desenhar isso. Você já desenhou? Já tentei, mas eu não consegui ainda. Muito complexo. É difícil. Mas eu já tentei. Então cada símbolo desse tem conexão com 9 símbolos. Então assim como se fossem fios de luz. Sei. Conectados a cristais. Cada cristal é 9 cristais. Quando eu vi da primeira vez, eu estava exatamente no cristal que fica no coração. O cristal do coração, que é o cristal do amor, é um dos cristais que está conectado a todos os outros cristais. Nós temos 4 cristais que são conectados a todos os outros cristais. Um deles é o do amor. Aí tem também o do eu sou, o do eu sou, o que sou e o do agora. Esses 4 cristais estão conectados a todos os outros cristais. Esses 4 ficam nessa região aqui do coração? Só o do coração que fica aqui. Ah, tá. Mas é como se eu estivesse vendo a mandala, é uma espécie de uma mandala em 3 dimensões, sei lá em quantas dimensões. Como se eu estivesse vendo ele de dentro desse cristal, do coração para fora. Ai, que lindo. É como se eu estivesse ali dentro e vendo. Foi uma visão muito linda. Então, cada cristal desse contém todas as informações referentes a um dos símbolos. Então, por exemplo, o cristal da beleza, ele contém todas essas informações sobre a beleza, referentes a mim, as minhas memórias, que tem a ver com beleza. Também contém o código original, conforme Deus programou para mim em relação à beleza. Então, cada um contém o código original, mas também contém as distorções que nós geramos durante todas essas nossas vidas. E então essas memórias, né, que estão ali gravadas nesse cristal, é que a gente pode às vezes acessar para fazer o quê? Para reequilibrar e para trazer para o código original. Tem todo um procedimento de meditação que a gente refaz essas conexões e a gente começa a reprogramar para que venha, para a gente chegar no código original. Então, é isso que chega quando um símbolo chega, é a meditação. É tipo lapidar o cristal mesmo, né? Reorganizar. Reorganizar para voltar para aquilo que nós já fomos, que é a perfeição, né? Do coração para fora, é como se você visse assim, uma rede mesmo de luz e cristais, né? Todos eles interconectados, é muito lindo. Eu estava fazendo uma meditação e eu estava com essa joia aqui. E aí, durante a meditação, eu senti que
de repente eu estava num lugar que era assim, parecia um mar de nada. Parecia que eu estava totalmente conectada com tudo, todo aquele nada. Mas só que aquele nada era tudo. Mas ao mesmo tempo, você tinha a tua individualidade. E aí, nesse momento, alguma coisa veio assim para mim: se quiser, pode ficar. Mas eu decidi não ficar, eu decidi voltar. Porque eu achei que eu ainda não tinha terminado o que eu tinha vindo fazer aqui. Só que quando eu voltei, é que eu passei por aquele canal que as pessoas dizem que quando morrem, passam e veem a luz. Eu acho que eu saí do espaço de luz, porque lá realmente não era luz, era um nada. E aí quando eu voltei por esse tipo tubo, que você vê a luz. E aí eu pensei que eu tinha morrido. Explica pra mim, Alice, como é que funciona essa coisa do campo de energia que é gerado com cada símbolo? É parecido com o Reiki? Não. Na verdade, bom, pode ser porque o Reiki também usa símbolos. Então pode ter o mesmo princípio. Eu conheço pouco do Reiki, né? Embora eu já tenha feito o curso. Mas assim, os símbolos, o que ele faz não é gerar energia, não. Os símbolos, eles geram um campo. O campo, segundo a física, né, é uma área de influência. É um campo de consciência. Tá? Então ele gera um campo na sintonia do que aquele símbolo representa. Por exemplo, se for esse é o absoluto, ele gera um campo de absoluto. Aí sim, quando a energia passa pelo campo, porque a energia é neutra. A energia não tem consciência nenhuma, não tem qualidade, ela é neutra. Quando ela passa por um campo, é que ela se qualifica. Então aquilo ali, ela acaba virando uma onda, porque energia significa movimento. Então ela vira uma onda qualificada com a energia daquele campo, com a frequência daquele campo. Então, por exemplo, se a gente colocasse um quadro aqui, uma pintura do quadro ali, e vai ficar gerando esse campo de absoluto nesse ambiente, mais ou menos exatamente. Isso, né? Toda a energia que passar por esse campo vai se sintonizar e vai sair vibrando, né, nessa sintonia. Então, por isso que ela começa a influenciar, você começa a se sintonizar nessas frequências. Todos os símbolos do cósmico são positivos. E eles não, o que eles fazem é trazer a pessoa para o equilíbrio. Então, o mesmo símbolo que você usa, por exemplo, para quem tem excesso de amor, é o mesmo símbolo que você vai usar para quem tem falta de amor. Porque ele sempre vai trazer para o harmonizar, meio, para o equilíbrio. Então, como é que seria excesso de amor? Uma pessoa... Existem pessoas que com excesso de amor é tão... Tipo, mulheres que amam demais, essas coisas assim? Até os filhos, né, que recebem amor demais. Eles acabam ficando pessoas que não sabem se virar sozinhos. Eles têm excesso de amor, precisa equilibrar aquilo, entendeu? Porque tudo que está desequilibrado não faz bem, nem o amor. É verdade, porque fica mimado, né? Fica tipo mimado. Fica uma pessoa que de repente não sabe se virar sozinha, excesso de proteção, todos os excessos são tão ruins quanto as faltas. Verdade. Entendeu? É cheio ou vazio, igual a gente fala na medicina chinesa. Tem que ser o equilibrado, aquilo que... E é isso que o símbolo faz. O símbolo, ele traz você para o teu equilíbrio. Só que o teu equilíbrio não é o meu equilíbrio. E é isso que está escrito no teu cristal. É o teu código original. Então, onde é o ponto, qual é a frequência? Porque, na verdade, cada símbolo tem uma faixa de frequências. Não é só um, entendeu? A frequência do amor não é só uma frequência, são várias frequências. E aí, cada pessoa tem aquela faixa de frequência que está no seu código original. O símbolo, ele funciona como se fosse um diapasão. Ele entra em ressonância com a frequência do teu cristal e vibra naquela frequência que você tem no teu código original. Porque somos absolutos, mas cada um tem a sua individualidade. Então ele vai funcionar para harmonizar aquele indivíduo ali, né? Então, nossa, muito lindo isso.
Então, assim, é muito bonito, né? É muito profundo. Então, por exemplo, trabalho. aí se você está usando essa joia do Cosmic aqui no seu colar, ela está gerando um campo de energia do feminino para harmonizar o feminino e o masculino em você. Harmonizar o feminino e o masculino. E esses brincos que tem a ver com o absoluto. Ele está me sintonizando com esse absoluto, com esse tudo, com esse nada. Você pode usar vários símbolos ao mesmo tempo se você souber. Não é assim uma coisa tão simples. É que aí você está usando 3, né? Na verdade, hoje eu não prestei muita atenção nisso, só botei para mostrar. Para ornamentar. Mas assim, por quê? Porque os símbolos, eles também estão ligados aos elementos. Então, se você não souber misturar bem os elementos, você pode não estar conseguindo aquilo que você realmente desejaria. Claro que existem formas de usar todos os símbolos ao mesmo tempo, mas aí você também tem que saber, tudo isso a gente tem que explicar, existem técnicas. Orientar a pessoa que vai usar, né? Como fazer para que os elementos possam ser misturados, porque, por exemplo, o que acontece é o seguinte, existem, na verdade, 4 tipos de símbolos diferentes no código. Tem os elixires, que são usados para cura. Tem as consciências, que geram consciências e são usados para mudança de consciência, para fazer uma mudança na consciência. Né? Os elixires são usados para limpeza, purificação, para cura. Né? E tem os outros símbolos que a gente usa para ativar essas coisas. Né? Como se fossem ativadores. Ativadores, então para criar sons, por exemplo, existem símbolos para fazer uma certa coisa se repetir algumas vezes. Né? Para você não ter que ficar fazendo toda hora a mesma coisa. Então tem todo... Tem o que, por exemplo? Por exemplo, disso aí. Vamos dizer que tipo um Ctrl-Copy e Ctrl-V, né? Não. É tipo um loop. Né? Por exemplo, assim, você pode fazer um programinha mental usando um símbolo e falar, eu quero que esse programa, que é um programa de cura, se repita de 24 em 24 horas por 5 dias, por exemplo. Então existe como você fazer isso. Por exemplo, programar um mantra. Eu sou luz, força e poder. Sei lá. E aí ele vai todo dia, vai vibrar esse mantra, essa frase. Geralmente nós usamos símbolos, mas pode usar frase também. E nós temos até, inclusive, nós temos trabalhos para o planeta usando isso. Temos 2 redes, já tem várias pessoas que participam, tem a rede do amor e a rede da paz. Pois se vocês quiserem lá no meu site, vai ter como se inscrever para essas redes. Tá bom. Usando programinhas mentais que se repetem, então você só precisa reativar a rede uma vez por mês. A gente pode usar esses símbolos para fazer várias coisas, né? Por exemplo, a gente pode fazer ele, eu tenho certas técnicas, a gente pode fazer uma essência vibracional como se fosse um floral. E usar essa essência para tomar mesmo, né? Ou então, por exemplo, para fazer sprays, para fazer sabonete, né? Você lembra do sabonete, né? Que aí você botou... que eu botei essência vibracional, né? Então a gente pode usar ele para fazer várias coisas. E aí, um belo dia, eu tive a ideia de usar joias, fazer joias com ele. Só que eu não sabia nada, assim, eu já tinha mandado fazer algumas joias, mas não assim, né? Conheci o Orives, aí de vez em quando eu desenhava umas coisas, fazia. Aí um belo dia minha irmã me deu a ideia de eu fazer um curso de desenho de joias e aquilo começou assim na minha cabeça. Meu Deus, se eu fizer os símbolos do Cosmic, com as joias, aí eu resolvi fazer os cursos. Tenho 7 anos que eu fiz o curso de desenho de joias primeiro, né? Depois eu resolvi que eu tinha que botar a mão na massa, porque aí é um trabalho muito especial, você pegar o metal, formar, colocar naquela forma, né? Depois você tem que polir, tem que lixar, enfim, é todo um trabalho interno quando você está fazendo a joia, é quase como uma meditação, né? Uma alquimia, né? Hoje em dia eu até dou curso para a pessoa fazer a própria joia. Que legal! Eu dou cursos assim. Aí você dá, por exemplo, se a pessoa quer aprender esse sistema do Cosmic, você tem um curso também para ensinar essa técnica? Tem vários seminários que tem introdução ao Cósmico, e depois tem vários temas que a gente aborda usando
os símbolos e também aprofundamento sobre os elementos, né? Sobre os pilares, sobre essa rede que eu falei. Já tem um grupo formado, que já tem algumas turminhas que já estão em andamento, mas eu vou começar turmas novas esse ano, com certeza.